Todas as grandes montadoras do planeta estão fazendo a mesma promessa para você agora. Bateria de estado sólido. A tecnologia que vai eliminar de vez, definitivamente, para sempre, a ansiedade de autonomia. A Toyota anunciou. Disse que estava chegando, colocou uma data, depois mudou a data, depois mudou de novo. E o mundo esperou, e ainda está esperando. Mas tem uma coisa que ninguém em Stuttgart, em Munique ou em Tóquio quer discutir. Enquanto os engenheiros deles estão em laboratórios prometendo uma revolução que continua mudando de prazo, uma montadora chinesa entrou na sala, colocou um carro de produção na estrada e disse: a gente já resolveu. Sem estado sólido, sem promessas, sem lista de espera para uma tecnologia que não consegue nem definir a própria data de lançamento. O Denza Z9 GT, fabricado pela BYD, acaba de fazer 1.036 km com uma única carga, não em laboratório, não em protótipo, em um carro de produção. Um carro que já chegou ao Brasil, com tecnologia que já existe, agora, em 2026. Se você é novo por aqui, se inscreva e ative o sininho, porque esse canal cobre exatamente o tipo de história que a imprensa automotiva mainstream enterra enquanto escreve sobre carros conceito que nunca vão chegar à produção. Fica comigo, porque o que a BYD acabou de fazer muda tudo. Para entender por que o Denza Z9 GT é um momento tão importante, você precisa entender o que está alimentando ele. E a resposta vai te surpreender, porque não é nada exótico. Não é revolucionário do jeito que a indústria define revolucionário. É fosfato de ferro e lítio, química LFP. A mesma tecnologia fundamental que existe há décadas, mas a BYD pegou essa química e reconstruiu tudo por dentro. A Blade Battery original já era considerada um dos designs de bateria mais seguros e termicamente estáveis, já colocados em um veículo de produção. Ela passou no teste de penetração de prego, o benchmark de segurança mais brutal da indústria, sem pegar fogo, sem explosão, sem fuga térmica. Nenhuma outra química mainstream conseguia dizer o mesmo na época. A Blade Battery 2.0 vai mais longe. A arquitetura célula a pacote elimina completamente a camada de módulo tradicional, empacotando mais energia em menos espaço. Maior densidade energética por quilograma. Gestão térmica dramaticamente melhorada. O resultado é um pacote de baterias de 122,5 kWh dentro de um Gran Tourer de produção e uma autonomia declarada de 1.036 km no ciclo de teste CLTC. Enquanto a Toyota ainda está rodando demonstrações em laboratório de protótipos de estado sólido e movendo seus próprios prazos, a BYD embarcou 122 kWh de LFP num shooting break de produção e abriu pedidos no Brasil, na Europa, no Reino Unido e na Austrália. Essa é a diferença entre prometer e entregar. Vamos falar honestamente sobre o número de autonomia, porque 1.036 km é um número CLTC. Isso significa China Light Duty Vehicle Test Cycle, o padrão oficial de testes da China. E sim, ele é mais generoso do que o padrão WLTP usado na Europa. Esse é um fato importante de saber. O Denza Z9 GT entrega até 599 km. Agora, antes de você decidir que isso muda a história, vamos colocar esse número em contexto. O Porsche Taycan Turbo GT, o Taycan mais capaz já construído, entrega cerca de 570 km WLTP em condições ideais. O Mercedes EQS, o sedã elétrico flagship da marca alemã, chega a cerca de 700 km WLTP, mas num carro muito maior e mais pesado, projetado principalmente para conforto, não para performance. O Z9 GT entrega 600 km WLTP com 1.140 cavalos, 0 a 100 em 2,7 segundos e tempo de carregamento de 9 minutos de 10 a 97%. Nenhum outro carro em produção hoje oferece essa combinação, nenhum. E para a grande maioria dos motoristas no mundo real, pessoas fazendo viagens longas entre cidades, cobrindo distâncias de 200, 300, 400 quilômetros, o Z9 GT faz isso com uma única carga e ainda sobra autonomia.
A ansiedade acabou. A parada é opcional. Mas a autonomia é apenas um capítulo dessa história. Vamos falar sobre o que o Denza Z9 GT realmente é como máquina. Este é um shooting brake de luxo de 5 portas. Longo, baixo, dramático. 5.195 milímetros de para-choque a para-choque. 1.990 milímetros de largura. Distância entre eixos de 3.125 milímetros. Esses são números de Porsche Panamera. Esses são números de Mercedes Classe E-Stat. Este é um Grand Tourer de tamanho completo, e ele tem a presença visual correspondente. Trem de força com 3 motores, 850 kW combinados, 1.140 cavalos. 0 a 100 em 2,7 segundos. Velocidade máxima de 240 km por hora. Este é um carro que escolheu autonomia e performance ao mesmo tempo, e recusou o compromisso em qualquer um dos dois. Por dentro, você tem uma tela central de 17,3 polegadas, telas duplas de 13,2 polegadas para motorista e passageiro, 10 telas integradas por toda a cabine, reconhecimento de voz alimentado por um chip de 4 nanômetros, a mesma geração de chip dentro de um smartphone premium, couro Napa, assentos com massagem, ventilação, o sistema de direção autônoma DiPilot 300 da BYD como padrão. E então tem o truque especial que nenhum concorrente europeu consegue replicar. As rodas traseiras dirigem independentemente, não apenas do eixo dianteiro, mas uma da outra, o que significa que esse Grand Tourer de 5 metros consegue se mover lateralmente em até 15 graus. Ele entra de lado numa vaga de estacionamento. É uma declaração técnica tanto quanto um recurso prático. E é diferente de tudo que Porsche, Mercedes ou BMW oferece atualmente nesse segmento. Vamos ser completamente diretos sobre o que esse carro significa para o segmento premium estabelecido. O Porsche Taycan Sport Turismo, o carro com que este compete mais diretamente em termos de silhueta, dimensões e posicionamento, é um dos carros mais caros do segmento. A especificação Turbo GT no topo sobe consideravelmente mais. É uma máquina magnífica. Ninguém questiona isso. Mas sua autonomia WLTP fica em torno de 570 km. E a resposta da Porsche para a questão de autonomia continua sendo, efetivamente, mas está chegando quando a próxima geração de tecnologia de baterias chegar. O Denza Z9 GT já chegou ao Brasil e à América Latina. Na Europa, pedidos abertos desde julho de 2026. Na Austrália, entregas confirmadas para o segundo semestre deste ano. Então, o comprador hoje tem uma escolha real. Uma Porsche com tradição, prestígio de marca e décadas de história no automobilismo. Ou uma Denza com mais cavalos, autonomia real equivalente, carregamento em 9 minutos e um preço que desafia diretamente o Taycan. Essa não é uma conversa confortável para Stuttgart. E Stuttgart sabe disso. Aqui está a parte dessa história que está recebendo quase nenhuma cobertura na imprensa automotiva ocidental. E pode ser o detalhe mais importante de todos. Um carro com 1.000 km de autonomia é extraordinário. Um carro com 1.000 km de autonomia, que também carrega em 9 minutos, é uma proposição completamente diferente. Mas carregamento em 9 minutos só significa alguma coisa se a infraestrutura existe para entregar isso. A BYD construiu essa infraestrutura também. O Flash Charging opera até um pico de 1.500 kW. Para colocar isso em perspectiva, os carregadores públicos mais rápidos disponíveis atualmente na Europa operam a 350 kW. Os superchargers Tesla mais rápidos chegam a 250 kW. A rede Flash Charging da BYD opera a mais de 4 vezes a velocidade dos carregadores mais rápidos que o seu carro elétrico atual consegue acessar. No Brasil, a infraestrutura de carregamento da BYD está em expansão acelerada junto com a chegada dos novos modelos. Na Europa e na Austrália, os primeiros pontos Flash Charging já estão operacionais. Isso não é uma promessa futura. É infraestrutura sendo construída agora.
Nos mercados onde esse carro está sendo vendido, 9 minutos, de 10 a 97%. Mais rápido do que a maioria das pessoas passa num posto de gasolina quando você considera pagar, tomar um café e voltar para o carro. Aqui está uma pergunta que deveria estar tirando o sono de todo executivo automotivo na Europa. Não o que a Blade Battery 2.0 consegue fazer hoje, embora o que ela consegue fazer hoje já seja extraordinário. A pergunta é como vai ser a Blade Battery 3.0. A BYD constrói tecnologia de baterias desde 1995. 30 anos de iteração, refinamento e reinvestimento. Tudo apontado exatamente para esse momento. E a Blade Battery 2.0 não é o teto. É um marco numa estrada que continua. A ansiedade de autonomia sempre foi um problema com solução. A BYD acabou de provar isso, com tecnologia que existe hoje. Num carro disponível para comprar hoje, que já chegou ao Brasil e está conquistando o mundo. A revolução do estado sólido ainda pode chegar, mas a revolução que já aconteceu está numa concessionária Denza perto de você. E se é assim que a tecnologia de baterias chinesa se parece em 2026, a única pergunta honesta que resta é: como vai ser 2028? Se esse vídeo mudou a forma como você enxerga a corrida do carro elétrico, compartilha com alguém que ainda está esperando para tomar sua decisão. Esse canal cobre essa história todo dia e a história está se movendo mais rápido do que alguém previu. Inscreva-se no canal e ative o sininho.